estou de volta com mais um podcast Bloco Soft do Paulão. Nessa manhã de domingo, continua muito sol aí, agora 31 graus e meio aqui em Natal. Tá bem quente, já muito próximo do verão. A gente já tá vivendo o verão faz um tempinho por aqui. Bom, chegando hoje com essa aula de Rosa Weber, a presidente do STF, que proferiu um voto assim absolutamente didático a respeito de orçamento, de Constituição no Brasil. São 93 páginas do mais absoluto conhecimento e de um didatismo, assim, todo mundo deveria ler o voto de Rosa Weber. E alunos de direito, né, que deveriam ler mesmo para entender como é que tudo se desenrola. No caso, para o brasileiro em geral, para as pessoas que são leigas em direito e tudo, vale a pena também, pelo menos, saber como foi abordada aí essa questão de orçamento no Brasil, antes e depois da Constituição. Foi o que eu pensei em fazer. Eu não chamei esse podcast de hoje de parte 1, porque como a gente está aí no fim do ano, já não sei nem se consigo voltar no domingo seguinte, porque é Natal. No outro domingo já é janeiro, né? Já é 2023, então eu não tenho certeza se consigo fazer os podcasts nesse meio tempo, né? Tá muito corrido, tá muito difícil, então eu preferi chamar de aula de Rosa Weber. Se eu conseguir fazer um outro podcast, vai ter a parte 2. Se não, virão os textos lá no blog a respeito, porque ela fez assim, ela traçou, foi de um didatismo impressionante. Ela traçou o histórico do orçamento no Brasil, dos escândalos de orçamento, que às vezes as pessoas ou não eram nascidas ou têm péssima memória, não se lembram como as coisas eram, né? Então hoje eu resolvi trazer pelo menos essa parte de levantamento. Ela dá uma aula também do que é essa questão do orçamento secreto e dá até as soluções para frente, né? Um voto realmente muito didático, e que todo mundo deveria entrar lá no site do STF para baixar e ler com calma as 93 páginas do voto de Rosa Weber, né, a presidente do STF. Bom, ela começa lá falando, começa assim, do que eu tirei, né? Ela começa falando de muitas coisas, mas ela traz, por exemplo, que antes de 88, que era a ditadura militar, né, o Congresso tinha apenas a função de homologar o projeto de lei orçamentária. Você homologar é você olhar formalmente, você não vai discutir o mérito, né? Chegou, tá bonitinho, tá no papel, tem tudo que a lei diz que tem para ter, pronto. Então tá, é isso aqui mesmo. Era isso que o Congresso fazia, né? E foi a Constituição de 88 que deu então ao Congresso Nacional amplos poderes no processo de elaboração da lei orçamentária. Só que ela ressalta e como não havia nenhuma experiência institucional anterior, o Brasil ele pula de golpe em golpe, de ditadura em ditadura, de ditadores em ditadores, né? E nós tivemos uma experiência muito longa de ditadura militar, então o Congresso era mais um carimbador do que alguém que realmente, do que uma instituição que discutisse realmente as coisas. Então ela disse que nem havia essa experiência institucional anterior, nem havia estrutura técnica, que era o mais importante, né, para que o Congresso, enfim, pudesse, de fato, analisar e discutir o processo de elaboração da lei orçamentária e discutir a própria lei orçamentária. E ainda mais era do Executivo monopólio total, né, dos dados financeiros relevantes para o orçamento. Então, ela aponta lá que de 88... Você tem uma ideia, eu me lembro de pouca coisa disso, me lembro dos escândalos, né? Porque em 88 eu tinha 9 anos. De 88 a 91, só havia regras informais para essa elaboração do orçamento lá no Congresso, baseadas em decisões ou do presidente da Comissão do Orçamento, é daí onde as coisas começam, né? Ou do presidente do Congresso Nacional, quer dizer, se fazia na base da informalidade, ninguém tinha realmente um regramento a respeito disso, nem tinha uma estrutura técnica. Aí o que aconteceu? Olha, e aqui eu não quero dizer que não havia problemas antes de 88, a gente discute a partir da Constituição, mas é óbvio que numa ditadura militar, e a gente sabe que houve corrupção, houve inúmeros casos de corrupção de vários tipos, de orçamento do diabo a quatro.
Mas a gente não tinha imprensa livre. Esse é o problema de não se viver na democracia. Então não se tinha corrupção anunciada, não se tinha corrupção que o povo conhecesse e pudesse falar a respeito, porque era preso, morto, torturado. Então, os jornais publicavam, por exemplo, receita de bolo e não os casos de corrupção que surgiam, pululavam em todo canto, desde 1500 nesse país. Afinal de contas, eu não acredito que alguém acredite que os problemas de corrupção nesse país começaram a partir da Constituição. É o contrário, começamos a enxergá-los de fato e a discuti-los de verdade a partir da Constituição. Então, com tudo isso aí, em maio de 92, a gente chega no primeiro grande escândalo. Jornal do Brasil e Veja revelaram um ministério paralelo que existia no governo federal. Empresários, as empreiteiras de construção. Eu me lembro até que na minha época, pronto, em 92 eu já tinha 13 anos, isso aí era quase, você falar empreiteira, era mesmo que ser um sinônimo de corrupção. Os empresários lá das empreiteiras de construção eram favorecidos em obras públicas como retribuição pelas quantias doadas na campanha presidencial. Isso soa como um monte de escândalo que a gente tem agora, né, também. Não somente de lá, mas na época a gente chamava de CPI do esquema PC Farias, depois ficou o nome correto, CPMI, porque era uma comissão parlamentar mista, né, Congresso era Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, a CPI mista de inquérito, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do esquema PC Farias. Muito se ouviu falar nisso, pouca coisa foi feita e realmente houve punição, mas, em geral, a gente percebe que os hábitos seguem. O relatório daquela CPMI, ou CPI, como a gente chamava, já apontava problemas como a concentração de poderes nas mãos do relator do orçamento. Esse relator, ele chegava, minha gente, a alterar o orçamento, mesmo depois da votação no plenário. Quer dizer, o orçamento já tinha sido votado, vetado ou aprovado em alguma parte, e depois disso o cara ia lá e trocava, né, as coisas, imagina aí. Né? Havia uma ausência de metas orçamentárias claras que hoje existem, né? Algumas vinculações inclusive. E esse relatório então sugeriu, dentre outras medidas, a instituição de processos de avaliação das ações realizadas pelo governo, com vista a otimizar a alocação dos recursos e dar, aí é o mais importante, dar aos cidadãos condições de participar ativamente no planejamento e na programação das despesas. O famoso orçamento participativo, que eu acho que nunca foi feito por aqui, mas seria muito importante ver as comunidades, as cidades, estados, etc., decidindo as pessoas, né? Eu gostaria que investisse mais nisso aqui, naquilo outro, e por aí vai. Em outubro de 93, pronto, outro escândalo, né? A Veja traz na capa os podres do Congresso, e lá na capa também estava o economista e ex-chefe da assessoria de orçamento do Senado Federal, José Carlos Alves dos Santos, e o escândalo ficou conhecido como o esquema dos anões do orçamento, com participação de deputados, senadores, ministros, governadores, e era o que era desvio de verbas públicas para o quê? Empreiteiras, né? E também entidades filantrópicas fantasmas, que era um esquema das subvenções sociais. O dinheiro ia para um canto que não existia. E adivinha aí o que acontecia com esse dinheiro. E também com as obras, né? Com essa história aí, não precisa nem avançar muito. O esquema de mensalão também chegou nisso, mas assim, falando exatamente do orçamento, é isso aqui. O relatório final dessa CPI, então, apontou a captura do orçamento público por um grupo de congressistas. Olha como parece como na situação atual. Que, por meio do relator geral do orçamento, manipulava a alocação de recursos federais em favor dos seus interesses. A chamada emenda do relator era um componente vital do esquema. E não se prendendo, então, às formalidades da publicação prévia, era um forte instrumento, essa emenda, de poder do relator geral, que centralizava todas as decisões. Parece até que eu estou falando do orçamento secreto, agora. Vê como Rosa Weber foi didática. Com esse tipo de emenda, se fez, então, tornou-se possível que o deputado João Alves, lembram dele, aquele que ganhou 153 vezes na loteria para poder justificar o dinheiro que ele tinha, lavagem de dinheiro,
Em 1990, ele conseguisse dar destinação, sozinho ele, um deputado, a 1,09 bilhão de cruzeiros, que era a moeda na época, de um total de 3,6 bilhões do Ministério de Ação Social. Quer dizer, uma única pessoa conseguiu destinar 30% do orçamento de um ministério. O projeto de orçamento normalmente chegava em cima da hora de ser votado. Isso já tornava ele praticamente uma caixa preta, que era dominada apenas pelos integrantes do esquema e por poucos parlamentares com efetivo conhecimento de orçamento. E mais, ele também era alterado até após a votação. E ainda que já houvesse sido encaminhado para publicação. Quer dizer, os caras não tinham nem vergonha, já mandou para a imprensa um negócio para oficializar, mas mudavam. O relatório apontava, dentre outras medidas, que era preciso acabar com a orgia dos prazos. É assim que se chama, orgia dos prazos. O mistério de certas rubricas, que eram verdadeiras caixas pretas, e a arbitrariedade no contingenciamento de verbas e a possibilidade de ações de retaliação ou de acompliciamento dos congressistas, o que se faz hoje, por exemplo, o governo Bolsonaro vive anunciando corte de verbas ou contingenciamento, como ele gosta de chamar, e sugeria, dentre outras, o crescente engajamento da sociedade e transparência. Isso lá atrás, em 1995, a reforma restringiu os poderes do relator geral, proibindo emendas que importassem novas despesas, cabendo apenas correções de erros e omissões de ordem técnica ou legal. Né? Esqueceu de pôr isso aqui, errou ali, pronto, era isso que era feito. Na prática, no entanto, o relator seguiu como figura central do orçamento. Tivemos um novo escândalo em maio de 2006, o escândalo das ambulâncias, chamado de escândalo das sanguessugas, que era esse o nome da operação da Polícia Federal, que rolou de 2000 a 2006. Dezenas de parlamentares, gente na estrutura do governo federal e mais de um mandato presidencial de partidos diferentes. Percebam que era Fernando Henrique e Lula, né, PT e PSDB, opositores, mas mesmo assim o esquema seguiu legal. Mais de 600 prefeituras envolvidas, inúmeras entidades privadas e cerca de 900 convênios contaminados, disso de um total de 3.048 convênios. A operação era feita em estados e municípios onde o controle orçamentário era frágil, estruturalmente falando, né, e suscetível ao poder de autoridades locais. O relatório aponta uma cultura patrimonialista que confunde público e privado e apropria o orçamento em favor de interesses eleitorais, com as emendas servindo como instrumento de preservação dos congressistas, olha aí, assegurando a eleição, reeleição, num verdadeiro enraizamento nos quadros de poder. Então, achando parecido com o de agora? Pronto, maio de 2021, o Estadão revela orçamento secreto, esquema de barganha política entre executivo e sua base parlamentar, envolvendo liberação de emendas orçamentárias em troca de apoio no Congresso. 3 bilhões de reais, pelo menos, foram assim alocados por meio de emendas do relator. Não bastasse o alto valor, ainda há o mistério das negociações, né, de para onde ia o destino, qual era o destino desses recursos, já que é tudo posto numa rubrica chamada RP9, com o relator figurando sozinho como ordenador das despesas, ninguém sabe quem foi então. Isso tudo começou lá em 2019 ainda, o início do governo Bolsonaro, né, com o restabelecimento da hegemonia do relator geral no processo orçamentário. Para se ter uma ideia, em 2020, mais de 36 bilhões de reais foram para emendas parlamentares em geral. Só que 20 bilhões foram só do relator. O caba sozinho mexeu mais do que os outros parlamentares todos. Isso sem programação orçamentária. A gente só fica, como não há essa programação orçamentária, a gente só fica sabendo para onde vai o dinheiro somente no momento do empenho, que já é ali as vésperas da liquidação e do pagamento. Então, somente nessa hora é possível identificar quem é o beneficiário dos recursos, qual é o objeto das despesas. Não é possível saber com antecipação quais são os municípios, os estados que receberão esses recursos, nem para que tipo de obra, serviço ou ação estatal, impedindo controle orçamentário preventivo. Ou seja, liberou geral. Ainda tem até uma tal do emenda PIX, que transfere os recursos e até a titularidade, para você não ter mais nem como investigar. Bom, como esperado, acabou o tempo. Tem muito mais coisa para falar disso. Vou ver se consigo fazer novos podcasts, mas se não conseguir, certamente no blog segue mais explicações sobre esse lindo voto de Rosa Weber. Feliz Natal, feliz 2023 e até lá.